Muito bem, vamos a mais uma pergunta que eu já me perdi. Em que pergunta nós estamos? Se é a sexta, se é a sétima, enfim. Mas pronto, a pergunta vem do Raul de Figueira da Foz. Vamos lá, a pergunta. Raul, muito prazer, muito obrigado pela confiança e pelo carinho. E mais do que tudo pela coragem de fazer perguntas assim como esta que tu fazes, que é uma pergunta que normalmente as pessoas elas preferem às vezes ficar sem saber do que perguntar, não é? Então pronto, o Raul pergunta o seguinte: quando se fala em relações anais, há uma coisa que realmente eu fico pensando. Essas relações podem trazer embaraços, porque na hora a mulher ou o homem podem não conseguir travar as fezes e defecar. É claro que deve ser, no mínimo, nojento demais. Muito bem. É assim, perguntas assim que eu gosto. Isso eu posso, oh meu Deus, eu posso realmente garantir, né? Isso acontece muito raramente, em casos excepcionais, e normalmente por descuido que vem do desconhecimento do funcionamento do nosso corpo e dos princípios básicos de higiene que se precisa ter para o sexo anal, como qualquer outra coisa. Vejamos bem. Primeiramente, assim como todos os dias nós escovamos os nossos dentes, não é? Fazemos a barba, os homens, e algumas outras coisas da higiene. Tomamos banho, que aliás isso já é um processo bem mais demorado. Aliás, às vezes a barba também. O processo que nós chamamos de higiene retal, justamente porque o coitadinho do nosso fiofó foi relegado às piores condições de pecado, nós não cuidamos do nosso ânus, e não só do nosso ânus, como do nosso reto, como deveríamos cuidar. Sobretudo no caso das relações sexuais. Veja bem, a boca, se nós pegarmos todas as bactérias do ânus, eu não vou me desviar da questão fecal, tá certo? Eu só quero fazer uma análise um pouquinho mais ampla. Se nós pegarmos todas as bactérias do nosso ânus, isso que por lá passa o nosso cocó, nós pegarmos todas essas bactérias e colocarmos na nossa boca, elas não vão conseguir fazer com que nossos dentes fiquem cariados. Nós somos educados a pensar que o nosso ânus é uma coisa suja, imunda, e a nossa boca é muito mais. A nossa boca transmite muito mais doenças. As bactérias que nós temos na nossa boca são muito mais poderosas. Elas, se nós não tivermos cuidados quase exagerados com a nossa boca, com a nossa higiene bucal, rapidinho nós estamos com os nossos dentes cariados. Se nós passarmos um único dia sem limparmos e lavarmos a boca 2 vezes ou 3 ao dia, ao nos levantarmos no outro dia, nós já estaremos com mau cheiro na boca. Portanto, nós somos educados a supor que os nossos órgãos sexuais, sobretudo o ânus, são sujos. Mas a boca não. Não, a boca é tão podre e imunda, ou mais. Temos que ser sinceros e francos, não é? Isso não quer dizer agora que nós vamos andar com máscaras por aí. Não.
Nós usamos todos e temos todo o cuidado que precisamos ter com nossas bocas. E nossas bocas estão sempre cheirosinhas, pelo menos a minha sempre está muito limpinha, sempre cheirosinha, como o meu ânus. O meu ânus está sempre perfumadinho, limpinho, cheirosinho. E o meu reto também. Tanto quanto a minha boca. Tanto quanto o meu pênis. Porque basta eu passar 1 ou 2 dias sem higienizar o meu pênis vai passar a ter um mau cheiro insuportável. Certo? Então, aqui subjazendo, né, a tua pergunta, escondidinho lá atrás, claro que aqui vem toda uma cultura de nojo, especificamente ao ânus, em segundo plano, aos outros órgãos sexuais. Certo? E aos nossos líquidos corporais. Nós somos ensinados a ter um nojo dos nossos líquidos corporais. Tem pessoas que têm nojo da sua própria saliva, porque somos ensinados a que a saliva é nojenta. Certo? Muito bem. Primeira parte. Segunda parte, então, o nosso ânus, primeiramente, nós temos que conhecer o nosso ritmo intestinal. Ora, bolas, eu, por exemplo, claro, nunca é bom, não posso fazer, sexo quando eu me acordo. Por quê? Porque eu conheço o meu organismo e sei que durante a noite o meu intestino trabalha. Normalmente, quando eu me acordo, eu evacuo. Então, aquele namorado que gosta daquele sexozinho de manhã, no caso, se eu for ativo, não tem problema. Mas, no caso de, né, nós estarmos e eu estar na posição passiva, nananina não. Tá certo? Porque eu conheço o meu corpo. Então, claro que eu estou próximo do momento de evacuar. Então, o bolo fecal já está muito próximo do reto. Então, sim, com o movimento, com a penetração, pode haver, sim, a descida do bolo fecal para o reto e, então, termos ali uma situaçãozinha um pouquinho desagradável, certo? Muito bem. Agora, como evitar isso? Primeiramente, conhecer os ciclos do corpo. Nunca, se eu estiver com o intestino vazio, poucas horas, eu tenho que saber também, bom, eu sou uma pessoa que voa aos pés ou evacuo 1 vez por dia, 2 vezes por dia, ou 3 vezes por dia. Né? Nós evacuamos de 1 vez a cada 3 dias até 3 vezes por dia. Isso é uma média, mais ou menos. Certo? Então eu tenho que saber isso, primeiramente. E depois ter os cuidados básicos. Primeiro, de saber os meus ciclos. Depois, o da higiene. Essa higiene é muito mais simples do que para os homens fazer a barba, por exemplo. Escovar os dentes ou limpar os dentes, não é? Lavar a boca. A mesma coisa. Existem 2 maneiras, ou 3 até, de fazer isso. A mais comum, eu não sei se aqui em Portugal se chama assim, no Brasil existe um apelido simpático para isso, é fazer a chuca. Isso serve tanto para homens como para mulheres. Mesma coisa. Certo? Fazer a chuca significa, cientificamente falando, fazer um breve, pequeno, superficial enema. Se pode fazer de 2 maneiras. Quem quer ir à farmácia, vai à farmácia, compra aquele, um tipo de um tubinho que tem um caninho, um negocinho assim e tal. Normalmente já vem com algum líquido, mas depois se pode usar simplesmente água. Se introduz 1, 2 vezes, se espera um pouquinho, deixa a água toda sair, e depois de 2 ou 3 vezes feito isso, 5 minutos é suficiente para isso, tá certo? O nosso reto está limpíssimo e cheiroso, e se passar ainda uma toalhinha perfumada, fica irresistível, certo? E estão todos prontos para a brincadeira. Então, essa história é um pouquinho mitológica.
não conheço muitos casos da inconveniência disso. Agora, é claro, evidentemente que eu preciso conhecer, uma mulher precisa saber quando ela está para entrar no período, não é? O que também não é nenhum bicho de 7 cabeças e de repente ela está com o esposo, né? E vem a menstruação. Afinal de contas, são coisas da nossa própria fisiologia. Ora bolas, não é? Pronto. Claro que o cocó é nojento, né? Ainda mais somos ensinados. Ele já é nojentinho por natureza e ainda já somos ensinados a credo. Mas ele é nojento agora, não é? Faz parte. E isso não significa que o nosso ânus, aliás, entre outras coisas, vejam só, de um dia para o outro a nossa boca já passa a ter um mau cheiro insuportável. Nós podemos ficar 3 dias sem lavar o ânus, o cocó passa por ali limpando-o só bem, não vai haver nenhuma exalação de mau cheiro, porque o ânus é limpinho, o problema é o cocózinho que passa por ali. Então nós temos que ter esse cuidado, tá certo? Agora, se nós não tivermos o cuidado, sim, claro, né? Se não tivermos o cuidado. Outra coisa que se precisa ter, eu preciso saber se as minhas fezes, o meu bolo fecal, ele é mais tenro, mais seco. Isso também tem que fazer com que eu tome certos cuidadinhos, não é? Para estar sempre apto a estar limpinho e cheiroso, ok? Então, podem não conseguir travar as fezes. A menos que esteja com o intestino já prestes a iniciar o processo de evacuação. Então, já estou sentindo, né, que já logo eu tenho que ir aos pés ou evacuar. Pronto, então eu já corro riscos, eu já tenho que primeiro evacuar, não é? Enfim, conhecer-me bem para não ter esse inconveniente como qualquer outro inconveniente. Então, isso é óbvio, mas não conheço verdadeiramente eu mesmo ou qualquer... Não conheço, aliás, se fores, Raul, à internet e escreveres higiene retal, vai te vir a biblioteca do Congresso americano sobre a questão da higiene retal, certo? Da forma mais simples, como se mantém o nosso reto limpinho e cheiroso, apesar do cocó, tá certo? Agora, se não tivermos os cuidados, claro que pode ser, no mínimo, nojento, é claro, né? Um pênis mal cheiroso com urina é uma coisa que dá ânsia de vômitos, pelo amor de Deus, tá certo? Então, pronto. Então, por isso eu digo, às vezes a gente esquece, né? Esquece, né? Que nós temos outros órgãos que também, se não bem cuidados, são verdadeiras cloacas, certo? Então, existe um pouco de mito em cima da questão, certo? Uma outra coisa que às vezes acontece, mulheres, homens também, quando não estão acostumados com a penetração anal, está tudo ok, está tudo limpinho, está tudo bonitinho. O que acontece? A penetração anal, quando a pessoa não está acostumada, certo? Dá uma sensação, mas isso no começo, né? Dá uma sensação que parece que eu tenho vontade de evacuar. Mas isso é só uma falta de costume em função do movimento ser mais ou menos parecido. O cérebro está entendendo, uma vez que ele não está informado, ainda não tem isso, né? Ele está recebendo estímulos que parecem movimentos peristálticos, então fica parece que eu estou sentindo vontade de evacuar, mas não tem nada disso. Isso é uma coisa só no comecinho para os marinheiros de primeira viagem. Fora dessa situação, tudo fica dentro da normalidade, certo? Então isso é só uma coisinha inicial que dá, pode, não quer dizer que sempre dê, pode dar, porque sim, sei que isso acontece, então parece, a pessoa fica morrendo de medo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não, é só porque está havendo essa sensação e como eu disse, marinheiro de primeira viagem
então não está acostumado ainda com as suas sensações corporais, porque, claro, ainda não conhecem as sensações do próprio corpo, certo? Então, pronto, basicamente é isso. De hoje em diante, gente, higiene retal e todos os fiofozinhos limpinhos e cheirosinhos, certo? Muito bem, espero que tenha respondido a pergunta. Antes de encerrar, vejam só para... Essa pergunta traz, não sei se vocês percebem, traz aquele nosso preconceitozinho, né? De que órgãos sexuais são coisas sujas e mais ainda o nosso ânus, por causa do cocó, tá certo? Por isso que eu fiz aquela comparação com a nossa boca, com o nosso pênis, a vagina, etc, etc, tá? Então, para nós ficarmos assim, vejam como são, como eu diria, malandras, né? A nossa mente e a nossa educação. A educação que nós recebemos, ela é bem traiçoeira e nos põe de vez em quando numas enrascadas e numas crenças bem tolas. Tá bem? Então pronto, Raul, já sabes como fazer. Ai, Raul, lembrei-me de uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, meu Deus do céu. Eu falei da forma mais sofisticada, tem outra muito mais simples, que é o que todos fazem, 99% das pessoas fazem isso. Tem no seu bidê, no português de algumas regiões, lavatório, no português de outras regiões, do seu quarto de banho, aquela famosa mangueirinha. Muito bem, cuida-se para que a borda da mangueirinha esteja arredondada, para que não haja nenhum ferimento, certo? Se introduz levemente, abre-se a água, permite-se que a água entre, a gente percebe, sente e já logo lava, evacua, faz isso 2 vezes, a mesma coisa como se fosse o aparelhinho comprado na farmácia que deve custar €1,50, 50 cêntimos, certo? No Brasil, sei lá. Pronto. Então, tá mais uma coisa respondida, a questão da mangueirinha. Divirtam-se com a mangueirinha, certo? Para usar. E vejam bem que isso não é só uma questão para as atividades sexuais. Observem, vão à internet e olhem quantas vezes, de tempos em tempos, é recomendável que nós façamos uma higienização retal. Aham, pois bem. Então tenham isso em mente, tá certo? E muito prazer com os vossos anos. Agora sim, Raul, um grande abraço, tudo de bom, beijos, abraços, foi um prazer e espero ter elucidado todas essas questões. Muito obrigado.